Eu já fui bem desorientado nessa vida, né, no sentido de me sentir muito perdido, né? A ponto assim de não fazer muita ideia do porquê que eu me sentia daquela maneira, não sabia também a quem pedir ajuda, a recorrer, pedir conselho, não tinha literalmente com quem conversar. Acho que também não sabia procurar por isso. Talvez se não fosse tão orgulhoso, uma terapia tivesse me ajudado muito num determinado momento, embora eu sempre soubesse, e hoje tenho absoluta certeza, que seria de alguma ajuda, mas não seria exatamente a solução, não seria exatamente a resposta para uma pergunta que eu nem sabia formular na época em que eu me sentia tão desorientado, né? Quando eu comecei a sair do lado de quem estava mais perdido na vida para o lado daquele que pode ajudar alguém que está perdido na vida, né, a fazer mais ou menos o que eu estou tentando fazer aqui nesse canal do YouTube, eu comecei a perceber que eu estava longe de ser uma exceção, né? Que eu não era tão perdido, que eu não era o único perdido, não era o único que se achava tão burro, vamos dizer assim, tão sem recursos nessa vida. Eu percebi que quando eu contava a minha história, aquela história encontrava eco na vida das pessoas e ajudava mais do que qualquer outra coisa que eu pudesse ter a ensinar ou a dizer para a pessoa. De certo modo, eu via que a minha história fazia algo que, quando eu comecei a conhecer histórias de biografias, de literatura de personagens, eu via que quando eu encontrava uma história que era mais próxima da minha, aquilo jogava luz. Pelo menos me dava algum consolo. Me dava um senso de, pô, tem alguém que me entende. Tem um senso de participar, alguém pode participar junto comigo dessa vida. E quando eu contava, eu vi que tinha um efeito, né, guardadas todas as proporções de uma biografia digna ou de uma história de literatura. Minha vida não tem nada disso, minha vida é muito comum. Mas eu via que a minha desorientação, quando eu contava um pouco disso, encontrava eco em muita gente. Né, em muita gente. E embora eu já tenha contado, né, partes dessa história, aos pedaços, em vários podcasts, né, dos náufragos, lives, entrevistas, enfim, textos que eu já escrevi a respeito, né, por mais que eu tenha já contado muito disso, nunca houve uma ordenação clara, vamos dizer assim, nessas histórias, né, para saber uma certa noção cronológica dessa minha trajetória, dessa minha travessia, né, dessa travessia lá do menino que de repente se percebe perdido na vida, para aquele menino que de alguma maneira vai crescendo e vai aos trancos e barrancos se encontrando, se orientando. E como eu sei que isso pode ajudar muita gente, né, eu decidi contar essa minha história com um pouco mais devagar, com um pouco mais de detalhe. Não é para fazer uma biografia, não é nem um livro de memórias. É literalmente contar o que eu acho que pode ajudar gente que pode estar sentindo tão perdida na vida como eu já estive. Porque de certa forma, tudo que eu faço ainda é para tentar resgatar o piá de prédio de 17 anos que não sabia que ele iria se sentir tão perdido na vida, né? E às vezes esse piá de 17 anos só percebe que está perdido lá pelos 25, 26, também é muito comum. De repente a gente percebe, cara, minha vida ficou lá para trás, eu nem vi, né? Eu não sei como é que a coisa chegou aqui. Então a ideia aqui eu vou contar um pouco mais da minha história, né? Não de uma tacada só, vou fazer em pedaços, aí, em pequenos episódios. Também porque o tempo passado permite que eu olhe para essa história de uma maneira que ela faça mais sentido para mim, que eu consiga contar, de certo modo, essa história com um pouco mais de clareza. Pode ser que no futuro, daqui 10 anos, sei lá, eu tenha outras perspectivas e perceba coisas que hoje eu não consigo perceber. Mas eu sei que depois de 30 anos dessa travessia, esse tempo passado, a experiência passada, tendo me achado nessa vida, tendo encontrado uma estabilidade existencial um pouquinho maior e melhor para mim, eu sei que eu consigo olhar para essa história e, de certo modo, contá-la de uma maneira que eu consiga me entender. E por fazer isso, eu acho que posso ajudar muito mais gente. Além do que, eu acho que eu, enfim, vou conseguir responder a pergunta que sempre me fizeram, continuam me fazendo e eu sofro para responder, que é simplesmente a pergunta: afinal de contas, você é professor do quê? Quando eu comecei a trabalhar como professor, né, com alguém que orienta, né, as pessoas, seja de maneira individual, seja nos cursos, né, quem já me acompanha deve saber um pouco do que eu estou falando, dessa proximidade, digamos assim, com os alunos, de estar à disposição, vamos dizer assim, de ajudá-los, né, na medida das minhas possibilidades, né. Quando eu comecei então a tentar me responder a pergunta: o que eu quero ser da vida, o que eu quero fazer da minha vida, quem eu quero ser quando crescer, vamos dizer assim, a palavra educação, a etimologia da palavra educação sempre me chamou muito a atenção, sempre me intrigou muito. Porque na etimologia da palavra, a educação ela significa uma condução para fora. Significa isso, conduzir para fora. E isso era tão
distante daquilo que eu entendia por educação, ou que me ensinaram por educação, no sentido formal, né? Com educação, transmissão de conhecimentos, né? Você vai para a escola, são as matérias, e barari, barará e tudo mais, e eu falo assim, cara, como é que eu encaixo tudo que eu vivi em termos de educação formal, informal, sei lá, com esse conceito de conduzir você para fora? Eu fiquei diante disso um bom tempo, sabe? Li bastante coisa e tudo mais, e sempre percebendo que, de alguma maneira, as respostas que você encontrava nos livros, nos grandes mestres, né? Eles meio que davam por pressuposto que você já meio que entendia do que se tratava. Mas eu não entendia. Eu não entendia. Porque eu ficava assim, tipo, tá, ok, então é para conduzir para fora. Se é para ir para fora, então tem um dentro. Que dentro é esse? Do que nós estamos falando? Dentro de mim mesmo? Mas assim, eu nunca fui objeto da educação no sentido de, na escola e tudo mais, um autoconhecimento, digamos assim, para daí poder sair para aprender algumas outras coisas. Nunca foi o começo da educação para mim. Nunca me ensinaram dessa maneira. Falei, será que é isso? Ou não é isso? Do que dentro eles estão falando? Não sabia. Pior ainda, a resposta para fora. Falei, ok, até posso entender que será para fora de mim mesmo, para fora das circunstâncias onde eu estou, me ampliar os horizontes, me tornar uma pessoa, né, mais universal, mais cultural, mas ok, e onde é o destino final deste fora? Quando que a gente chega? Né? Se nós estamos conduzindo para fora, tem um destino, tem um sentido. Onde é que nós estamos indo? Para onde, no final das contas? Isso sempre me intrigou e me angustiava, porque eu olhava assim, tá, o que tem no final do arco-íris então? Né? Quando é que eu estou pronto e acabado? Quando é que a educação acaba? Quando é que onde estão aquelas pessoas que eu posso olhar para elas e falar assim, eis uma pessoa educada? No sentido de que ela saiu de dentro, seja lá de onde fosse, e foi para esse fora que tem um ponto final. Ou esse fora é infinito? A gente não sabe o fim. Ele é transcendente? A educação ultrapassa a morte? Perguntas que eu sempre me fazia. E me intrigava muito, né, que não houvesse exatamente uma matéria que desse conta, né, ou matérias que dessem conta de responder essas perguntas. Claro, né, que quando a gente olha para uma filosofia, quando a gente olha para questões, né, metafísicas, você vai encontrar respostas parciais, digamos assim, ou pelo menos são o que mais se aproxima, né, de nos responder. Mas aí também você pode... Mas será que a educação é uma filosofia, no final das contas? Será que esse é o destino de toda a educação, nos tornarmos filósofos? Ou é outra coisa? As perguntas sempre ficaram zanzando na minha cabeça. E quando eu comecei o processo de orientação, obviamente que ele começa justamente comigo mesmo, né, com aquilo que eu vivi. Né? Ou seja, eu tinha que olhar para mim e me responder, bom, qual é o meu dentro? Porque o meu fora, eu sabia que todas as coisas que eu queria, quando eu fazia a pergunta, ok, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, mas para quê? Aonde isso vai me levar, no final das contas? E o fato de eu não conseguir enxergar esse final da história, esse destino, né, fazia com que, no final das contas, eu não soubesse exatamente para onde eu estou sendo conduzido. Eu estou sendo conduzido para fora. Para mim é insuficiente. Não porque eu preciso ter o controle do processo ou ter uma segurança, mas eu preciso pelo menos saber. Afinal de contas, se esse negócio aqui talvez leve a minha vida inteira e talvez seja a coisa mais importante, eu tenho que saber para onde é que vocês estão me conduzindo? Para onde que a escola está me conduzindo? Para onde que essa tal de educação está me conduzindo? A educação da vida, ou escola da vida, seja lá como a gente possa chamar isso. Eu tinha milhares de perguntas. Uma série de respostas insuficientes ou confusas ou até mesmo contraditórias. E uma brutal confusão interior para conseguir lidar com os meus próprios sentimentos, para dar nome às coisas que eu vivia e que eu sentia. Né? Quando eu olhava então para dentro, eu começava assim, bom, primeiro dentro, eu mesmo. Né? E assim, quando eu comecei a fazer isso, comecei a contar a minha história, eu durante muito tempo, eu era uma pessoa que eu me conhecia muito pouco. Eu sempre me achei muito tumultuado, internamente falando, muito refém, digamos assim, dos movimentos, né, emocionais, dos fluxos, das tais paixões, digamos assim, que são uma espécie de sentimentos conduzidos por alguma coisa que fica ali meio que te atazanando a vida, digamos assim. E eu não sabia dar nome para muitas dessas coisas. Já contei em podcast, por exemplo, que eu gostava, por exemplo, da Legião Urbana, da banda Legião Urbana, muito por conta das letras lá do Renato Russo, porque muito da confusão dele, né, interior, sentimental e tudo mais, que ele colocava nas letras, dizia um pouco da confusão que eu sentia.
Então quando ele cantava, por exemplo, acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto, eu falei, cara, sou eu, entendeu? E eu não tinha nem muita certeza se eu sabia do que eu não gostava, para ser bem honesto. Eu só sabia que eu acho que eu não sei quem sou mesmo, e talvez não saiba do que eu gosto, nem do que eu não gosto. Era o que mais se aproximava. Então essas coisas, era como mais ou menos eu me conhecia. Tinha uma certa noção daquilo que eu gostava, uma noção do que eu gostava, mas era tão incipiente. Me faltava tanta linguagem, tanto vocabulário, né, tanta capacidade de nominar as coisas, do que eu sentia, do que eu vivia, que eu literalmente, esse dentro era muito confuso. Era um nevoeiro no qual assim, seria impossível eu conseguir me conhecer a partir de dentro sozinho. Eu precisaria de ajuda. Mas eu levei muito tempo para procurar essa ajuda e essa parte vai ser um capítulo posterior. Hoje aqui é sobre esse ponto de partida dessa minha travessia que começa com, enfim, percebendo que perdeu o rumo, perdeu o caminho, que não sabe por onde seguir. Né? O que não significa que eu não tivesse um rumo antes. Tá? Quando eu falei que eu estou há 30 anos nisso, é porque eu tinha ali 17 anos, é o marco para mim do ponto de partida dessa travessia que eu vou contar. Porque até então eu tinha um rumo e tinha um caminho. Existia um outro dentro ao qual eu fazia parte, que era o dentro no qual eu nasci, da família, da sociedade, da cultura. Muito tempo depois só que eu fui conseguir discernir essas coisas e conhecer melhor essas coisas. Conhecer, por exemplo, a história da minha família, pelo menos a mais imediata, né? De perceber que o meu avô materno, por exemplo, tinha trabalhado como delegado, o meu avô paterno tinha sido deputado estadual durante muitos anos, a minha avó era cartorária, a minha mãe era professora concursada, o meu pai era promotor de justiça, também concursado, ou seja, uma família muito mais de funcionários públicos, de burocratas, do que qualquer outra coisa. No Brasil, nasci em 1976, num contexto da tal da ditadura militar, na qual, se você comparar com a liberdade que você tinha naquela época para poder se expressar, dizer e fazer as coisas com que você tem hoje, dá para dizer que lá era muito, muito mais livre do que agora, pelo menos para quem não se metia em nada de política. Hoje em dia você já não sabe pelo que você pode ser punido, ou cancelado, ou censurado, ou sei lá o quê, até preso, né? Vivia naquele contexto, né, político, então de começo de uma abertura, de uma liberdade artística nos anos 80 que talvez dificilmente por exemplo, na televisão, se você pegar os programas de humor, como só a abertura, por exemplo, do programa do Jô Soares, você vai ver políticos sendo sacaneados ali, né, zoados naquele contexto de um jeito que é inconcebível hoje. Né? Tem uma sendo ele roubando a carteira do Quercia, por exemplo, ou então ele tentando limpar a manchinha do Gorbachev. Tenta imaginar um programa de televisão fazer algo assim com o Lula, por exemplo, de bater a carteira do Lula, ou do Lula bater a carteira, qualquer coisa que vale. Você não consegue conceber. Então havia, né, esse contexto, era uma época de surgimento dos vídeos cassetes, etc e tal, então um certo acesso à cultura um pouquinho maior estava tendo e tudo mais. Mas eu era basicamente, a minha história ali familiar, era uma família de servidores públicos, de burocratas, que numa época de muita inflação dava-se uma estabilidade, porque ao menos tinha um salário para receber no final do mês, sabia-se mais ou menos, não sabia quanto que ia valer, mas sabia que tinha. Então, perrengue mesmo financeiro, a gente nunca acabou sofrendo, não era rico nem nada, mas não chegava a sofrer tanto disso, né, desse problema. Sempre consigo dar as melhores condições, meus pais conseguiram dar as melhores condições, estudei numa das melhores escolas de Curitiba, né, no Colégio Santa Maria, hoje é mais conhecido por Marista, que foi toda a minha formação de primeiro e segundo grau, que era como eram os nomes naquela época do ensino, acho que fundamental e médio, né, como é hoje em dia, foi lá que eu fiz. E crescendo dentro desse contexto, uma família de classe média, de servidores públicos, com uma certa estabilidade, a vida ela tinha um rumo que era meio que dado por um script que já estava dado. Eu ia para a escola, quando chegasse no final desse período escolar, eu iria então escolher um curso de faculdade, onde eu iria me formar neste curso, iria trabalhar com este curso e trabalharia até a aposentadoria, e aí com a aposentadoria eu descansaria, digamos assim, e chegava até a morte. Esse é o script social que tinha naquela época, acho que não é muito diferente de hoje em dia, não. O que significa dizer que assim, que eu não precisava pensar muito sobre o futuro. Né? Eu estava ali na escola, eu sabia, tinha a agenda da escola, tinha o cronograma, o calendário, então o mundo, o tempo, a vida tinha um sentido muito claro. Era ir para a escola, era estudar, era tirar boas notas e era seguir a vida, tocar a vida. Né? Tanto dentro quanto fora. Havia uma estrutura, havia uma ordem, havia um sentido. Esse sentido vai se perder para mim com 17 anos de idade. Embora eu só vá me dar conta da perda disso muito depois. Porque o que vai acontecendo? Né?
Quando eu chego ali nos 17 anos, essa é a parte da história que eu já contei em vários lugares, tinha que escolher, então, era o último ano da escola, né, do ensino médio hoje, o terceirão, né, tinha lá, você tinha que escolher o curso universitário, e eu literalmente olhava para aquilo tudo, e nada me chamava, nada me dizia isso que eu quero ser. Não tinha nada disso, sabe? Eu quero ser médico, eu nunca tive nada disso. Para mim, se eu fosse para continuar na escola no ano seguinte e tocar a vida daquele jeito, estava bom. Não tinha nada que eu quisesse fazer, vamos dizer assim. Né? Tinha coisa que eu gostava, mas não no sentido de trabalhar, vou ganhar dinheiro, fazer uma carreira. Nunca tive essa ambição. Nunca tive. E aí tem lá o teste vocacional que eu fui fazer na sala do psicólogo e deu lá a área de humanas. Né? E isso eu já sabia que a minha inclinação era maior para isso. Né? A minha dúvida estava entre jornalismo, história e direito, por conta do meu pai. Né? Eu me lembro de voltar então, né, da sala do psicólogo, né, o colégio tinha 3 andares que você tinha que subir uma escadaria, minha sala no último andar, e eu me lembro de estar no último dos andares, assim, parar, olhar para o pátio, né, todo vazio, e meio que assim, pera, eu via as pessoas agoniadas querendo escolher o curso e tanto faz para mim. Né? Peraí, o que eu tenho que escolher mesmo? Um curso universitário que depois vai me dar um trabalho, um salário para pagar minhas contas, para tocar minha vida. É uma conta que eu tenho que fazer aqui. E por isso que eu acabei escolhendo direito. Porque o meu pai era um promotor de justiça que estava se aposentando e iria abrir um escritório. Portanto, eu já teria uma formação com, de certo modo, um emprego garantido lá no final delas. Então eu literalmente fiz a conta pragmática, digamos assim. E assim eu escolhi. E não pensei mais nisso. Passei na faculdade, entrei na PUC aqui do Paraná e não deu 3 meses para eu literalmente me sentir cachorro caído do caminhão de mudança. Que não sabe mais voltar para a casa em que vivia, sabe nem onde ficava mais, e tampouco para onde tinha de ir. Tanto fazia, porque ele estava literalmente perdido. Eu comecei a me sentir completamente perdido ali, sem saber direito por que de repente eu me sentia perdido, porque até então eu não me sentia assim. Esse é o meu ponto de partida. Meses depois de eu ter entrado na faculdade, uma sensação de estar num lugar que errado para mim. Não que a faculdade fosse um lugar errado. Que não era aquilo. Mas se não era aquilo que era, eu também não sabia. Todo o meu imaginário, ele estava formatadinho nesse script. Que parecia que eu iria tocar a minha vida do mesmo jeito que eu tinha tocado até então, sem maiores dramas existenciais. De repente abriu um buraco. De repente era insuficiente. De repente a vida parecia que estava me fazendo uma pergunta que eu tinha que responder de uma maneira mortal, no sentido assim, é definitivo que você vai responder aqui, isso aqui vai definir a tua vida, o teu destino, só que eu não sabia dizer que pergunta era essa. Muito menos que resposta eu teria que dar. Era realmente me sentir muito perdido. Tinha um dentro que era confuso, tumultuado, e um fora que o futuro era literalmente um nevoeiro cerrado, onde você só conseguia enxergar o resto do chão, aquilo que estava ali de modo mais imediato. Eu não tinha outra coisa. Eu não tinha outra coisa. E aí então, que com esse sentimento, que durante os 5 anos da faculdade ele vai aumentando, uma certa angústia, uma ansiedade, um certo receio, né? O sentimento de estar náufrago na vida. Uma palavra, um nome que eu só fui descobrir depois. Nem isso eu tinha para dizer o que estava se passando comigo. Eu não tinha linguagem para dizer o que estava se passando. Era só uma sensação de estar perdido, sem saber o rumo e sem saber onde procurar ajuda. E à medida que os anos da faculdade iam passando, ia me dando uma agonia cada vez maior. Chegou lá, aula de filosofia, no 3º ano da faculdade, eu falei assim, talvez, quem sabe, frustração. 5º ano da faculdade, filosofia do direito, eu não sei por que na minha cabeça a filosofia me chamava a atenção, mas era lá que eu estava apostando as fichas. Não tinha nada disso. Foi somente nesse 5º ano, já por completo, já dá para botar a palavra desespero aqui, não no sentido de perder a esperança, mas no sentido de que preciso urgentemente encontrar alguma coisa, que eu topei com o livro do Olavo de Carvalho, chamado Imbecil Coletivo. Essa parte da história também já contei em vários lugares. E a partir daquele livro, né, eu conheci o site do Olavo, e a partir do site do Olavo, ele foi um porteiro que me abriu as portas para uma série de outros autores, dentre eles Ortega y Gasset, com aquela famosa frase dos náufragos, né, que só importam as ideias dos náufragos, que se sentir perdido já é começar a se encontrar na vida. Essa palavra, essa frasezinha, se sentir perdido, se saber perdido já é começar a se encontrar nessa vida, me deu um alívio que vocês não fazem ideia. Porque eu voltava lá para trás, e aí sim, lá nos meus 17 anos, quando eu comecei a me sentir como um náufrago, eu tinha uma palavra. Cara, é isso que eu sou. Eu sou um náufrago existencial aqui. Eu tô largado no mar da existência, sem saber para onde bater os braços, e eu tô começando a ficar cansado de bater o braço. Né? Eu tinha pelo menos uma palavra. Né? Então, o ponto de partida é uma desorientação completa, que demora uns 5 anos para eu conseguir dar um nome que é só uma metáfora para aquilo que eu vivia. Um nome que vai me acompanhar o resto da vida inteira.
justamente para eu jamais me esquecer de onde eu vim, do que eu já fui e de certa maneira sou, porque se eu me esquecer disso eu já não consigo ajudar outros náufragos, porque é para eles que eu trabalho no final das contas, pro moleque que eu era e que não tinha quem me ajudasse, porque nem eu sabia perguntar e não tinha quem observasse o suficiente para saber que eu estava desorientado. Eu peguei um pouco aprendi um pouco a olhar e a pescar esses náufragos e jogar as minhas boias, as minhas redes, que a internet permite que a gente alcance muito mais gente do que qualquer outra coisa. Né? Então, eu estava saindo da faculdade, com uma faculdade muito mal feita, sabendo que eu não gostava daquilo, que eu não servia para aquilo, mas sem nenhuma outra alternativa, com a única coisa debaixo do braço, uma citação de Ortega y Gasset, me dizendo que, meu filho, você é um náufrago, e pelo menos se saber perdido já é começar a se achar nessa vida. Com base nessa esperança e nessa busca por encontrar um sentido da vida, é que eu saí da faculdade. E aí isso já fica para um segundo episódio, um segundo capítulo para contar, que esse vídeo já ficou longo demais. Espero que seja de algum auxílio à série como um todo, não somente esse episódio. Até o próximo.